quero vos encorajar hoje. Eu acredito que a oração realmente muda muitas coisas, e eu acho que eu só acredito a sério quando eu oro de forma a acreditar, porque a nossa prática é que mostra que nós realmente acreditamos. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas calhar na vida houve momentos assim em que perceberam que a oração era a única solução para a vossa vida. E eu penso que às vezes o episódio que hoje vamos apanhar é realmente um episódio em que a pressão a opressão era tão grande sobre Jesus, em que ele percebeu que naquele momento chave da sua vida a oração era a única coisa relevante, a sério, que ele poderia fazer. Eu penso que já mandei não mandei? Eu acho que sim. Obrigado. É relevante para a nossa vida, não é? E às vezes, quando nós estamos em pontos chaves e decisivos em nossa vida, a ponto de saber se vamos avançar ou vamos para trás, a oração torna-se decisiva. Eu acredito que talvez para alguns de vocês esta semana seja uma semana que pode trazer grandes decisões para a vossa vida. Por isso eu quero vos encorajar a orarem sozinhos, mas também em comunidade, podemos buscar a Deus. E às vezes nós pensamos que se nós desistirmos de algumas coisas, as coisas podem melhorar, mas na verdade, quando nós falamos a vontade de Deus para nós, ela nunca vai melhorar. E hoje, no episódio de Jesus, já no final da sua vida, é muito interessante este episódio, porque Jesus, ao ser verdadeiramente homem, veio passar por tudo o que um ser humano pode passar, um homem e uma mulher podem passar. E daí, no final da sua vida, ele foi confrontado perante uma decisão muito dolorosa: cumprir a vontade do Pai e passar por um tempo muito difícil, ou simplesmente optar por um caminho mais fácil. Eu penso que na vida também vamos muitas vezes entrar nessa encruzilhada em que a vontade de Deus parece mais sofrimento do que ajuda para nós. E a pergunta é: o que é que nós vamos escolher? O conforto ou a vontade de Deus? E eu sim, muitas vezes, na nossa cultura de hoje, que é uma cultura de prazer, muitas vezes as nossas opções são feitas com base naquilo que custa menos ou que nos traz mais prazer para nós. E é um grande erro, porque verdadeiramente não vamos estar a viver o melhor de Deus para nós. Hoje vamos no episódio em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32 até 42. Conseguiste? Não. Vou tirar aqui então, meu filho. Podes ver. Está numerado. E Marcos capítulo 14, 32 a 42. Encontraram? Marcos 14, 30. Este episódio é relatado em Mateus e em João, em Lucas. E é interessante às vezes lermos os três episódios, porque há pequenas nuances que enriquecem muito a história. Por exemplo, no episódio em Mateus nós lemos que Jesus orou 3 vezes. Aqui não fala acerca disso. Mas este episódio é muito interessante aqui no Evangelho de Marcos, por isso é que eu escolhi. Diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro e Tiago e João. E então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Fiquei aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E voltando aos discípulos, achou-os a dormir. E disse a Pedro: Simão, reparem bem a palavra, Simão, não chama Pedro, chama Simão, como ele era no passado. Estás a dormir? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. Voltando outra vez, achou-os a dormir, porque os seus olhos estavam pesados.
e não sabiam o que lhe responder. E ao voltar a terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Este episódio é um episódio impressionante porque realmente fala acerca desta obediência de Jesus no meio da pressão. Às vezes, erradamente, quando nós nos convertemos e somos obedientes, pensamos que, sendo obedientes, a bênção de Deus vem sobre nós. O que significa para nós a bênção significa uma vida boa, certo? Mas verdadeiramente nem sempre é assim. Muitas vezes, é curioso, ele se retirou para aquele monte e ia para o jardim de Getsemane para descansar, para orar, para ter momentos de comunhão com os discípulos. E muitas vezes também passavam a noite ali, podíamos ver isto em vários relatos. Essa noite seria diferente. Ele estava bem consciente do que esperava. Ele já tinha sido traído por um dos seus apóstolos, Judas, e vendido por 30 moedas de prata. O impiedoso Pedro o iria negar 3 vezes antes do galo cantar naquela manhã. Os demais apóstolos se espalhariam como ovelhas sem pastor e ele passaria por a face de um julgamento. Seria despido, açoitado, esbofeteado, cuspido e por fim crucificado. E sabendo plenamente tudo o que estava para acontecer, ele procurou um lugar solitário para orar. E Getsemane significa literalmente prensa de azeite. E era a entrada do Jardim das Oliveiras, um lugar onde se espremia o azeite de oliva e onde também, como símbolo, ele também seria pressionado, ferido, magoado e passaria pelo sofrimento. É interessante também que o facto de ter sido num jardim faz lembrar o jardim do início da história do mundo, não é? O jardim do Éden, onde se deu a primeira tentação da história humana, quando o pecado entrou no mundo. E neste lugar, neste jardim, a conquista da nossa salvação seria finalizada. Lembra também a experiência naquele mesmo lugar, ali perto, no Vale de Jaboque, aquela experiência em que Jacó lutou com um anjo para que a vontade de Deus, a bênção de Deus pudesse vir sobre ele. E Jesus também haveria de lutar consigo próprio para uma obediência entregue até à morte. Então, o título desta mensagem chama-se Obedientes no meio da pressão. Porquê? Porque é no meio da pressão que nós também lemos o nosso próprio coração. E vamos ler aqui a passagem, voltando à passagem. Reparem bem, o versículo 33 diz assim: e levou consigo Pedro, Tiago e João, e então começou a afligir-se e a angustiar-se. Algumas versões dizem, ficou cheio de pavor. Aquele medo, aquela angústia de que algo terrível vai acontecer connosco. Já passaram por um momento assim? Bem, como eu tenho uma certa idade, já passei por alguns momentos assim, não é? Aqueles momentos em que tu percebes que as coisas realmente estão mesmo mal e não vão melhorar. E claro, nós percebemos que é uma angústia tão física e espiritual tão intensa, em que não somente ele estaria perante o príncipe dos mundos, bem como iria carregar os pecados de todos nós. E no livro de Isaías tem uma passagem que é significativa, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então Jesus antecipava o momento em que o castigo que tu e eu merecíamos iria sobre ele. E o sofrimento dele vem por aí, principalmente porque naquele dia, naquela hora, naquele momento, o Deus eterno, o Pai da eternidade, o haveria de largar sozinho para sofrer. Diz, mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento. O versículo 10 de Isaías capítulo 53 diz, mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Ou seja, iria até ao extremo de tudo. Porquê?
Porquê? Porquê? Porque assim agradou ao Pai, morreu. E ele disse, eis-me aqui. E quando a pressão aumenta, como é que tu e eu reagimos? A agonia e o pavor não vem no medo da morte, mas a consciência poderia levar o pecado de todos nós. E o Pai, por um momento, ia afastar do Filho. E o Calvário existe porque existe no Getsemane um momento de guerra, de luta, de provação, de escolha. E a oração, é nesta altura que a oração faz sentido. Ao lermos a vida de Jesus, e não temos tempo de passar por todas as passagens, encontramos muitos momentos em que Jesus orava e buscava o Pai. Lucas capítulo, eu vou pedir alguma ajuda também. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Alguém pode ler para nós? Lucas 5, 15 e 16. Porém a sua fama se propagava ainda mais e juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus era um homem muito ocupado, mais do que tu e eu. Uma das razões que nós estamos para não orar é porque estamos muito ocupados. Jesus tinha uma agenda super ocupada e, na verdade, ele tinha que optar por se retirar, porque se ele não se retirasse, não iria ter descanso. Jesus, voluntariamente, não é? Claramente percebemos que ele tinha uma opção, uma escolha, que verdadeiramente é um desafio para mim pessoalmente, não é? Quando sou muito ocupado, parar para orar. Porque nós nunca podemos estar mais demasiado ocupados para orar. Marcos capítulo 1:35, alguém pode ler? Marcos 1:35. Madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi a um lugar deserto onde ficou orando. Esta madrugada aconteceu depois de um dia de muito trabalho no dia anterior. Se forem ver a história, percebem que Jesus estava muito ocupado no dia anterior. Ele sabia que aquele dia ia ser um dia muito ocupado. Mas ele levantou-se para poder ter este tempo com o Pai. Poderíamos ler muitas passagens da Bíblia. Se tu és discípulo de Jesus, o que é que tu e eu temos que fazer? Temos de ser seus discípulos. Imitá-lo. E o que percebemos aqui é que neste momento percebemos aqui a oração de Jesus. Não é? E diz aqui, adiantando-se um pouco, diz o versículo 35, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se fosse possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. Eu sei que todos nós, quando passamos por momentos muito difíceis, o que é que nós fazemos quando estamos a passar uma dificuldade? O que é que vocês fazem? O que é que eu faço? Às vezes opto por falar com algum amigo, alguma pessoa, às vezes consigo ter algum alívio, não é? Mas é interessante que Jesus optou por realmente ter este encontro com o Pai. E eu acho muito interessante isto. Claro, muito me faz lembrar a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, ele disse aos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. É muito interessante que aquele desejo de aprender a orar veio porque Jesus estava a orar. Reparam, enquanto Jesus orava, um dos discípulos perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. Agora, aquele desejo e a oração do Pai Nosso nasce daquele desejo. Porquê? Porque eles viram a vida da oração de Jesus. Então nos deixa a oração do Pai Nosso. E o livro de Hebreus, falando acerca deste episódio, diz assim: o qual, falando de Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Porque Jesus diz assim, é muito interessante a oração de Jesus, não é? Ele diz assim, ele diz: Abba, primeira coisa, não é? A oração é um relacionamento, não é uma reza, um mecanismo. A
oração vem de um relacionamento com o Abba, com o Pai. Não é? Abba é uma palavra do aramaico que significa meu pai, não é? Ou paizinho, não é? Usado na intimidade e na familiaridade que existe no relacionamento de uma criança com o seu pai. Os judeus nunca ousariam chamar a Deus de Abba, porque será um desrespeito. Mas Abba revela esta intimidade que Jesus tinha com o seu pai, a importância que ele dava a uma relação sólida, a prioridade de um relacionamento que era íntimo e claramente. E Jesus se apropriava daquele relacionamento. A oração, tu e mim, acontece para celebrar um relacionamento com Deus. Nós não oramos porque temos de orar. Nós oramos porque amamos estar com um Deus que nos ama. E aqui nós podemos abrir a nossa vida, o nosso coração, em qualquer momento do dia. E por isso a oração deve ser, em primeiro lugar, não uma obrigação, não uma disciplina espiritual, como tantas vezes nós também ensinamos, mas o fruto de um relacionamento. Em casa, quando estamos em casa com o nosso Pai e nos relacionamos com Ele, com o nosso Pai, não é? Na oração do Pai Nosso. E nesta oração nós percebemos que por 3 vezes Jesus foi orar. Afastava-se um pouco e orava alto e com grande comoção. E a primeira coisa que ele diz é: Abba, Pai. O que ele diz? O que está na vossa Bíblia? Tudo te é possível. Esta frase é muito interessante. Ele diz: tu podes fazer todas as coisas. Tudo te é possível, Pai. Tudo te é possível. Deus é o Deus para quem tudo é possível. E depois diz uma coisa. Ele faz um pedido. O pedido é: eu não quero nesse caminho. Tira-me deste episódio. Não é? Tira-me deste filme, como nós dizemos, não é? Mas ele depois põe um todavia interessante. Ou porém, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Eu acho que esta disposição de Jesus de se submeter à vontade do Pai é incrível, não é? Quando tu passas um tempo difícil de pressão, a primeira coisa que tens de fazer é dizer a Deus: meu Pai. Deus é um Pai que está consciente, interessado, importado contigo. Deus está muito empenhado na tua vida, porque Ele te ama. A primeira coisa que tens de fazer é chamar a Deus de Pai. Porquê? Porque essa relação com o Pai te mostra o quanto tu podes descansar nesse relacionamento. Não é? Nós que somos pais, temos filhos, nós sabemos o quanto nós os amamos, a ponto de estarmos dispostos a dar a nossa vida por eles. Alguns améns? Amém. Alguns pais podem dizer amém, não é? Porque eu sei que isto é uma coisa que vem mesmo cá de dentro, não é? Porque quase mais, não é? Não estamos aqui a separar. Porque o amor nosso é tão grande, então o nosso filho nunca deve pôr em dúvida o nosso amor por ele. Isso é completamente inaceitável. A coisa pior que pode haver é um filho que duvida que o pai o ama. Agora, Deus é infinito. De Deus vem a paternidade, o conceito de pai. Então, se nós, como pais falhos e limitados em amor, e em carinho, e em bondade, e em tudo, conseguimos ter esta presunção de acreditar que o nosso filho pode confiar em nós, imagina Deus, o Pai, lá em cima no céu, a pensar que nós duvidaremos que Ele se interessa por nós. Isto é inimaginável. Por isso, quando tu passas sob pressão, a primeira coisa é chegares a um relacionamento saudável e seguro com o Pai, que é meu Pai. E a segunda coisa é: tudo te é possível. A oração é este salto no desconhecido, é este salto no conhecido, que é Deus.
Mas é este acreditar e dizer a Deus, com todas as palavras, Deus, tu podes fazer todas as coisas. E há alturas, gente, em que realmente tu não podes mesmo fazer nada, nem eu. Só Deus é que pode fazer aquilo acontecer. Mas depois também é muito interessante esta disposição para buscarmos o que Deus tem para nós. Porque eu acho que é muito significativa esta frase. Não faças o que eu quero, mas o que tu queres. E eu vou cumprir o que tu tens para a minha vida. Eu vou viver o que tu tens para a minha vida. Mesmo que isto me obrigue a estar no Getsemane, estar no vale prensado, como aquele azeite é prensado. E que se pudesse gritar, gritaria, não é? Ai, ai! As azeitonas aos berros, não é? Também tu e eu, por vezes, vamos chegar a um momento destes em que nós precisamos de acreditar que o Pai vai estar connosco e nós podemos nos entregar nas mãos seguras deste Pai. Jesus tinha cá os discípulos, não tinha? Como tu e eu, não é? Porque Jesus, quando voltou, o que eles estavam a fazer? Aqueles três que eram os especiais, não é? Porque ele não levou todos, já sabia o que os outros eram. Mas levou os especiais, não é? Os especiais, o que é que eles estavam a fazer? Dormir. A dormir. Bem, não é surpresa o que tu e eu somos também, para Deus. Eu já tinha ali uma amostra. Agora, é curioso esta frase de Jesus para Pedro, diz assim, Simão. Eles chamam de Simão, que era o nome que ele tinha no passado. Oh, bem Pedro! Eu não sei o que é que Jesus queria dizer com isto, mas eu acho significativo. Mas a importância de perseverar. Jesus perseverou na oração. Lucas capítulo 11 diz, eu vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai achareis, batei, abrir-se-vos-á, porque todo aquilo que pede recebe, quem busca acha, quem bate abre. E qual é o pai que entre vós, se um filho lhe der pão, lhe dará uma pedra, ou qualquer que lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, basicamente, nós percebemos que realmente é a ideia de insistir na oração, persistirmos na oração. Não basta pedir, é mistério buscar, não basta buscar, é preciso bater à porta trancada. Orar com fé e confiança. E esta confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Então é uma relação de confiança, e a oração é uma oportunidade para nós tocarmos o céu. John Bunyan, no escritor do Peregrino, diz assim, a oração levará o homem a deixar de pecar, ou o pecado afastará o homem de orar. E Jesus insistiu, ele orou e achou-os a dormir. E depois Jesus vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus entra num outro tema aqui, que eu acho também muito significativo, além da oração. Obediência, oração e a terceira coisa, vigilância. A importância de que a oração alerta, urgente, é relevante e é o único caminho para se vencer a tentação. A importância de nós orarmos de uma forma vigilante, ou seja, estamos a vigiar enquanto oramos, estamos atentos ao que está a acontecer à nossa volta. Porquê? Eu dou aqui 3 sugestões que eu acho importantes. Primeiramente, conhece o inimigo e a sua estratégia. A forma como Satanás, diz aqui a segunda carta aos Coríntios, fala para que Satanás não tenha vantagem sobre vós. Ou seja, Satanás sabe muito bem quem nós somos, como é que nós somos, conhece a nossa humanidade, a nossa carne, as nossas áreas fracas e débeis. E por isso, Satanás procura ter vantagem na tua vida, em algumas áreas, na forma como tu falas, murmurar, a forma como tu usas a língua. Pode abençoar ou amaldiçoar, diz a palavra. Não é bom que seja assim, diz o livro de Tiago. Não é? O teu coração,
Se no teu coração não existe espaço para encontrar perdão, então encontramos um espaço para uma grande fraqueza em tua vida, porque a palavra de Deus diz que Deus ele só nos vai perdoar a nós se nós estivermos dispostos a perdoar aquela pessoa que nos ofende. E Satanás sabe muito bem os nossos pensamentos. Não é? Como é que tu ocupas o teu pensamento? Quais são as coisas que passam pela tua cabeça? Não é? As tuas emoções, não é? As tuas emoções que são um sinal basicamente daquilo que tu acreditas, não é necessariamente a forma como tu deves viver. Há pessoas que dizem, eu vou viver de acordo com o meu coração. Se o meu coração diz isso, então eu vou fazer. E encontramos as piores asneiras de pessoas que fazem mudanças de vida, porque o nosso coração tantas vezes é enganoso, não é? E as nossas emoções não são indicador de nada. Sabes quando, é interessante, quando tens uma bússola, ela indica sempre o norte. Mas se tu tiveres um outro objeto à sua volta, ela vai perturbar a indicação. Há muita gente que pensa que o nosso coração é que vai indicar o que é certo e errado, ou as nossas emoções. Mas não. Porquê? Porque nós temos muitas coisas à nossa volta que estão a perturbar esta fidelidade. Então é muito importante nós conhecermos o inimigo, a sua estratégia. Estarmos vigilantes. Jesus sabia claramente quem era Satanás. A segunda coisa que é importante é nós vestirmos a armadura de Deus. A armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, não tenho muito tempo para falar, tem a ver com a armadura que um soldado romano colocava. Isso ajudava o quê? A armadura ajudava a proteger-se das investidas dos seus inimigos. E aqui na armadura de Deus encontramos algumas coisas importantes. Encontramos a palavra de Deus, a importância. Nós temos encontro com Deus e com a palavra, porque é ela que nos vai ajudar a encontrar o que Deus tem para nós. A importância da oração, orando em todo o tempo, diz lá em Efésios capítulo 6. Fala da importância de nós sermos pessoas da verdade, de falarmos a verdade. O cinturão da verdade. Não é? Porque a mentira é uma oportunidade para Satanás ter vantagem sobre nós. Então, é importante nós estarmos realmente equipados com o que Deus tem para nós, para podermos impedir que Satanás possa ter vantagem na nossa vida. E a terceira coisa que eu acho importante é termos uma vida de alerta. Há muitos cristãos a dormir. Com Pedro. Há muita gente que não está atenta ao que está a acontecer à sua volta. E, irmãos, nós precisamos estar atentos ao que está a acontecer no mundo hoje e precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Se Jesus viesse hoje, se hoje fosse o teu Getsemane, o que é que tu fazias? A única coisa razoável é realmente fazermos o que Jesus fez. Orar, buscar um relacionamento seguro com o Pai. E estarmos dispostos a fazer o que Ele tem para nós. É curioso, depois de tudo aquilo que estava a acontecer, diz aqui, então ele voltou outra vez, versículo 40, achou-os a dormir. E não sabiam o que responder. É muito interessante essa frase. O que é que isto quer dizer? Não tinham desculpa de dar. Jesus viu-os tantas vezes e eles estavam a dormir. E ao voltar pela terceira vez lhe disse, ainda dormis e descansais, basta. É interessante no episódio de Lucas que encontramos que Jesus estava, enquanto estava a orar intensamente, gotas de sangue caíam no chão. Porque é um problema de extremo sofrimento. Pode acontecer in extremis em homens normais. E Jesus era claramente e verdadeiramente homem. Diz aqui que ele orava mais intensamente. O sofrimento era tão grande que Jesus usava a orar mais. E lá nos episódios diz que um anjo consolava. E eu acho que isto é muito significativo. Porque enquanto nós oramos, nós não sabemos o que está a acontecer no mundo espiritual. Eu estou plenamente seguro e certo e convicto que muito do que acontece na minha vida é porque pessoas oram por mim. Não tenho nenhuma dúvida. Não é porque eu sou, em algumas alturas,
estou extra, não, é porque eu estou infra. E porque Deus tem no céu orações a meu favor e que eu sinto e que eu sei que algo está a acontecer porque gente ora por mim. Ora, neste episódio, literalmente, vemos que um anjo consolava, um anjo estava à sua volta. Eu acho isto fascinante. Há muito que acontece no mundo espiritual que tu e eu não nos apercebemos, não é? Nós temos que fazer as nossas escolhas. Há uma história interessante de um missionário pioneiro no Brasil que viajava pelo interior pregando o Evangelho e vendendo Bíblias. E numa certa altura, diz ele assim, ele foi cercado por um grupo de homens que queriam matá-lo. Ele chamava-se Tucker. Se calhar alguns devem conhecê-lo. Não é? O jovem missionário ficou com medo no princípio, mas sentiu-se animado e logo começou a explicar o Evangelho ao homem que lhe apontava a arma. E pouco a pouco a arma caiu por terra e o missionário prosseguiu viagem. E mais tarde o Dr. Tucker recebeu dos Estados Unidos uma carta da sua mãe, dizendo que ela lhe escrevia porque tinha um pressentimento de que ele estava em perigo. E naquele momento se tinha ajoelhado em oração a seu favor. Isto aconteceu na hora exata em que aqueles homens o queriam matar. Há muito que acontece no mundo espiritual que tu e eu não vemos, que acontece fruto da oração. Este meu encorajamento para ti e para mim nesta semana é que nós priorizemos este tempo com Deus e acreditemos no poder da oração. Martinho Lutero dizia, portanto, deixemos que a oração seja a nossa primeira atividade logo pela manhã e a última ao final do dia. Evitemos diligentemente o falso e enganoso pensamento que diz, espera um pouco, logo mais orarei 1 hora inteira. Mas agora tenho isto para fazer e aquilo. Com tais pensamentos troca-se a oração pelos negócios de tal maneira que se acaba por não orar o dia inteiro. Então, a importância é tirarmos pacotes curtos de oração. Às vezes há pessoas que dizem, eu só vou orar quando tiver 1 hora para orar. Esquece. Não. Se tens 5 minutos, ora 5 minutos. Deus não te vai condenar por orar 5 minutos, mas vai te condenar por não orar aqueles 5 minutos que tens disponíveis na tua vida. Então, prioriza isso. Prioriza na tua vida este relacionamento e vê a oração não como uma disciplina simplesmente espiritual, como algo que tu tens de fazer, mas algo que um filho tem com o pai. Eu acho que se nós conseguirmos mudar este pensamento às vezes errado que temos de oração, pode nos ajudar a valorizar mais este tempo importante. Para terminar, irmãos, alguns podem dizer graças a Deus, não é? Primeira coisa, todos nós temos o nosso Getsemane. Todos nós temos a nossa prensa, momentos de medo, de angústia, o lugar onde as nossas paixões vão ser verdadeiramente reveladas, onde oportunidades para mostrarmos se amamos a Deus ou não vai ser testado. Todos nós vamos ter momentos, sim, em que nós não queremos ir naquela direção, mas nós sabemos que é naquela direção que nós temos ido. O momento em que temos que abraçar algo que nós sabemos que Deus nos pede para abraçar, mas nós não queremos abraçar. Nós temos de abraçar, porque essa é a vontade de Deus. E por isso esse é o meu primeiro desafio para ti. Nestes momentos da prensa, lembra-te daquilo que passou por lá também. Segunda coisa, só um relacionamento de amor é que nos levará a um ponto em que nós ficaremos ao lado de Deus, o Pai. Quando as pressões vierem sobre nós, quero te encorajar a lembrar-te a primeira coisa que é Deus, Paizinho. Tu estás comigo. Visualiza Deus ali. Como que visualiza que Deus está contigo ali naquela hora, naquele momento, naquele lugar, naquela altura. Por mais difícil que aquele momento seja, pensa, Abba Pai, estás aqui. Terceira coisa, acredita que a oração é a oportunidade que Deus te dá a ti e a mim para tocarmos o céu e para vermos coisas acontecer para a bênção de outros e para a nossa bênção. É o melhor medicamento contra a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. O melhor medicamento para a ansiedade é a oração. Eu falo isto, gente, eu estou a pregar para mim, não estou a pregar para mais ninguém. Se não ninguém teve a ouvir, tudo bem. Se eu ouvir, já valeu a pena, está bem?
Muitas vezes eu vou buscar as minhas mensagens no meio da semana para me ajudar outra vez a lembrar aquilo que Deus falou comigo. Mas a quarta coisa eu acho que é importante é: estás tu a vigiar a forma como Satanás te está a testar e a tentar te afastar do que Deus tem para ti? Pequenas concessões dão a oportunidade a Satanás de grandes desfios na nossa vida. Não comeces a dar pequenas concessões na tua vida, cedências. Isto é uma coisinha sem significado. Isto nem pode. Isto não é muito importante. Isto não é adulterar. Não, é só usar o meu pensamento para ver outras mulheres e pensar nelas, coisas assim. Não, pequenas concessões dão grandes desvios, gente. Sabem como é que se cozinha um sapo? Não? Toda a gente sabe, não? Metes uma panela com água fria, metes o sapo lá dentro e ele começa a nadar. E aos poucos, vai ter temperatura. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar cozido sem se perceber. E há muitos cristãos que estão a viver a vida assim. Fazem pequenas concessões, estão a ser basicamente cozinhados. E por isso, irmão, isto foi o que Deus trouxe para mim esta semana e que eu tive que entregar a vocês. Ora que o Senhor te ajude, a minha e a mim, no meio das nossas provações, conseguimos clamar a Deus e dizer: meu Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Se for possível, afasta de mim este cálice. Dá-me um roçado, uma coisa melhor. Mas se não for possível, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Prontos. Eu creio que Deus falou contigo, falou comigo. Creio que Deus trouxe coisas para a tua vida. E por isso eu te encorajo nesta hora, enquanto oramos. Te encorajo a tomar uma decisão, a chamar os Deus por Pai. Percebes que Deus está perto de ti, mas está ao teu lado. Ele eu digo 1000 vezes melhor Pai do que tu. Não, Ele é muito mais melhor Pai do que tu e eu. E Ele quer estar ao teu lado nesta hora. Talvez da prensa, esta hora do Getsemane. Ele quer estar ao teu lado. O que Ele espera é que tu te lembres que Ele é o Pai. Que enviou o seu Espírito para o Espírito do seu Filho para o teu Espírito, para que tu possas clamar: Abba Pai. E clamando desta forma, tu vais ter um Deus que vai estar perto, tu vais perceber, tu vais conseguir dizer a Deus: Pai, tudo que é possível. Tu podes converter aquela pessoa por quem eu estou a orar há muito tempo. Podes tocar o meu coração e tornar um coração diferente. Podes ajudar esta pessoa com quem eu estou a ter este relacionamento a mudar também. Tu és poderoso para fazer. Tudo te é possível. Tudo te é possível. E faz o que tu queres e não o que eu quero. Agora, essa parte final é muito interessante. Porque é que tu estás no altar, é tu dizes assim: Deus, olha, faz o que tu queres e não o que eu quero. Acho que às vezes nós... É aí que nós deixamos de ter uma religião para ter um relacionamento, entendes? Porque na religião tu procuras tirar coisas da religião. Num relacionamento tu procuras dar num relacionamento. E é isso que Deus espera de ti, é que tu dês a tua vida, a tua alma, a tua disposição, a tua vontade, e dizer a Deus: Deus, eu quero fazer o que tu queres. Isto é capaz de me custar muito. Eu estou a sentir a prensa. Mas o que tu queres é melhor. E eu vou para aí. Conta comigo, não é?